Domingo, 30 de julho. Verso para memorizar. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. O apóstolo dos gentios aprisionado. Ouça Efésios 3, 6 a 13 e 20 e 21. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isso para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo, temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Pergunta 1. Quais são os dois temas principais? Que pontos de vista importantes Paulo demonstrou? Efésios 3 tem uma estrutura interessante. Paulo começou o capítulo com estas palavras: Por essa razão, eu, Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Em seguida, interrompeu essa ideia e partiu para uma longa divagação focada em seu trabalho como apóstolo dos gentios. Depois, sinalizou um retorno à sua linha de pensamento original ao repetir a expressão "por essa razão", apresentando seu relatório de oração interrompido. Em Efésios 3:1, Paulo se identificou como prisioneiro de Cristo. Sua maneira de dizer que, embora residisse em cativeiro e aparentemente estivesse sob a autoridade do Império Romano, havia um propósito mais profundo e divino se desenrolando em sua vida. Ele não era prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo Jesus. A menção de Paulo às suas tribulações e a referência posterior às suas cadeias sugerem que ele não estava em prisão domiciliar relativamente confortável, mas na prisão. Estar preso no primeiro século e em um calabouço romano era desafiador. As prisões romanas não tinham instalações sanitárias e refeições regulares. O império tinha pouca necessidade de prisões, já que o encarceramento não era um meio de punição. As pessoas ficavam presas apenas enquanto aguardavam julgamento ou execução. Os prisioneiros deviam se manter ou depender de parentes e amigos para conseguir alimentos e suprir outras necessidades. As preocupações de Paulo talvez se concentrassem no impacto emocional de sua prisão sobre os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema no contexto de uma cultura de honra-vergonha. Ele podia temer que alguns indagassem: como Paulo pode ser apóstolo e mensageiro do Cristo exaltado e ser um prisioneiro desprezado? Por isso ele reformulou sua condição de preso, ajudando os crentes a ver isso como parte do plano divino. Ele estava sofrendo por eles, e o que parecia ser fonte de vergonha era para sua honra. Como
confiar nos caminhos de Deus em meio a circunstâncias muito difíceis?